Um estudo da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos mostra que metade dos esportistas manifestam problemas gastrointestinais durante as atividades físicas. Em geral, são sintomas leves, mas que podem avançar até para uma hemorragia. Vamos conversar sobre isso com o Dr. Paulo Braga, gastroenterologista de Volta Redonda. Você pode participar com perguntas pelo WhatsApp 99313-9599. Doutor, boa tarde. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar com a gente aqui no RJ. Boa tarde, Diego. Doutor, a gente sempre fala de atividade física relacionada à prevenção ou até tratamento de doenças, né? Mas quer dizer então que com relação à gastrite, a atividade física pode desencadear a doença? Como é que é isso? Então, na verdade, Diego, esse estudo mostrou que atividades esportivas de alta intensidade, né, maratonistas, praticantes de provas de longa duração, como Ironman, você por desviar o fluxo sanguíneo para a parte muscular, né, para os membros inferiores, para as pernas, para os braços, isso diminui esse sangue que circula na parte digestiva. E aí, com isso, pode gerar um processo de isquemia nessa microvascularização do estômago, gerando uma gastrite que a gente chama de gastrite hemorrágica. Né? Mas isso é muito associado a atividades de alta intensidade. Essa era a minha próxima pergunta, para saber então se a gente está falando aí de atletas de alto rendimento ou se esportistas comuns, para a gente abrir o leque e conversar com mais gente da nossa região, né? Esportistas comuns que praticam o esporte, às vezes por hobby só, eles têm algum risco a mais também de gastrite? A atividade física é sempre importante, né? A maioria das doenças da parte cardiovascular, da parte respiratória, da própria parte digestiva, a atividade física vai ser sempre bom. Só que quando você tem uma atividade com maior grau de intensidade, é sempre importante estar acompanhada, ser orientado por um professor de educação física, por um nutricionista, porque no paciente, nas pessoas, né, em geral, que não fazem essa atividade de alto risco, de alta intensidade, perdão, esses sintomas, esse tipo de gastrite não é o mais comum. Na verdade, a atividade física é até um fator benéfico para essas pessoas. Muito bem, doutor. Para a gente abrir o leque, então, falar de gastrite de forma geral e tirar dúvidas de telespectadores, eu já vou valorizar uma pergunta que chegou aqui, que é do Adelino de Paraty. E ele pergunta se uma gastrite maltratada pode virar câncer. Não, Adelino, a gastrite é um processo, uma inflamação do estômago, né, da mucosa que reveste o estômago, mas em relação a virar câncer, não. A gente tem uma condição que é a gastrite crônica, principalmente quando ela é associada a uma bactéria que pode ter no estômago que chama Helicobacter pylori, a gente fala H. pylori para ficar mais fácil, que aí sim, essa bactéria foi determinada pela Organização Mundial de Saúde como um agente carcinogênico, né, que é um fator de risco para câncer. Né? Então, pacientes que têm gastrite crônica com a presença dessa bactéria e quando você não erradica, né, você não trata essa bactéria, aí sim existe um risco maior para virar um câncer. Mas não uma pessoa que tem uma gastrite normal, não tratada, vai virar um câncer. Essa bactéria, no caso, associada a alterações que podem ocorrer dentro da mucosa do nosso estômago, aí sim, isso é um fator de risco para o câncer, não somente a gastrite por si só. Doutor, que tipo de alimentação ajuda a prevenir a gastrite? Eu até dou uma amplificada em relação a tipo de alimentação. Na verdade, são hábitos saudáveis, né? A própria atividade física bem orientada, né? Respeitar os horários de alimentação, né? Às vezes a gente vê no dia a dia nosso de correria, de trabalho, você pula a alimentação, fica um tempo com jejum maior, evitar alguns tipos de alimento que o próprio paciente chega para a gente no consultório e fala, doutor, eu já notei que quando eu como tal tipo de alimento me dá uma dor, me dá uma queimação. Então, assim, de forma geral, evitar alimentos muito ácidos, refrigerantes, cessar o hábito de tabagismo, né, de cigarro, cessar hábitos etílicos, né, tomar cuidado com os excessos. Eu falo muito para ter cuidado com os excessos. A gente vê que muitas pessoas falam, o café faz mal para a gastrite. Não, uma pessoa que tem uma saúde digestiva ok, fazer o uso do café com moderação, isso não vai ser problema. Né? Então, voltando aos alimentos,
evitar os alimentos gordurosos, as frituras, cuidado com condimentos, né, excesso de condimentos, preparos à base de extrato de tomate também tem muita relação, porque são muito ácidos, né? Então, assim, de uma forma geral, são alguns hábitos que estão relacionados a uma piora de sintomas e a gastrite. Doutor, a gente vai acompanhar agora um vídeo do João Werneck, que é profissional de educação física. Ele traz algumas dicas de exercícios leves que podem ser feitos em casa e que não agravam as dores de gastrite. Olha só. Vamos realizar um exercício de agachamento conjugado com exercício de remada, tá? Para fortalecer a musculatura de abdômen, lombar e membros inferiores, tá? Então, sempre fazendo o agachamento, tá? Sem deixar o joelho passar a ponta dos pés. E a remada, fazendo uma remada, inclinando um pouquinho o corpo para frente, mantendo a coluna reta, fazendo a remada neutra, né? Bem ao lado do corpo, puxando os braços aqui ao lado do corpo. E aí nós podemos realizar aqui um exercício abdominal, podendo usar a própria cadeira, colocando aqui uma almofada, né, para não incomodar as costas, tá? E aí, os braços lá atrás, a bolinha, foi lá na frente e abaixa. Puxou e abaixou. Pegando a bolinha de novo, deitou aqui, vamos fazer a elevação do quadril, alternando a bolinha por baixo da perna, tá? Foi por baixo da perna, volta. De novo, elevou o quadril, volta. Realizar 2 repetições de 10 repetições, o exercício. Se alimentar 1 hora antes da atividade, ingerir água no decorrer dos exercícios e seria a dica de hoje. Doutor, como que esses exercícios podem ajudar com relação à gastrite? O exercício sempre bem orientado, conforme mostrou o professor, ele vai trazer sempre um benefício, né, para a gastrite. A gente sempre fala que o tratamento da gastrite ele é multidisciplinar, né, a parte da educação física, né, a atividade física, a avaliação da nutricionista é muito importante, porque a nutricionista consegue formatar um cardápio, substituição de alimentos que porventura o paciente goste e não esteja consumindo por conta da gastrite, e na maioria das vezes é necessário o uso também de medicamentos, né? Você faz uso do medicamento e é sempre importante, eu sempre falo com os pacientes, que o medicamento é uma ponte para ele, depois de um determinado tempo que a gente determina de caso a caso, ele parar com o remédio, né? A gente vai falar assim, o senhor, a partir desse momento, pode parar com o remédio e a gente vai te acompanhar. Só que esses hábitos saudáveis, que a maioria das vezes o paciente, quando está com muita queixa, ele adquire esses hábitos, tem que tomar cuidado para depois, quando melhorar os sintomas, não voltar com hábitos ruins. Então, o tratamento da gastrite é uma mudança realmente dos hábitos para evitar que tenha esses quadros recorrentes de gastrite. Conversamos com Paulo Braga, gastroenterologista de Volta Redonda. Doutor, muito obrigado, boa tarde, até a próxima. Boa tarde, Diego. Valeu.